Olá, meus amigos, aqui é o Flávio Silva do canal Animais da Nossa Terra. Hoje eu quero ensinar vocês como criar e alimentar tenébrio gigante ou tenébrio monitor comum. Tem a larva tenébrio gigante, que é o meu caso que eu crio aqui, e o tenébrio monitor. A alimentação e a forma de alimentar, forma de criar é a mesma. Para que é criado a tenébrio hoje, tanto a gigante como a monitor comum? Hoje em dia, todo mundo quer criar. Por quê? Porque essa larva da tenébrio, principalmente a larva, o besouro, a pulpa, vou mostrar para vocês aqui as 3 fases aqui dela. É muito importante para quem cria répteis em casa, porque hoje você criar répteis no comum, você pega a larva e dá para o seu réptil. Mamíferos em casa adoram também, é uma fonte de energia para répteis, mamíferos, ou seja, serve também, que é o meu caso aqui principal, é para passarinhos e também o objetivo principal que eu crio o tenébrio hoje é para pescar, né? A pescaria também não tem coisa melhor. Você botar um tenébrio no anzol, poxa, é muito bom para tilápia, piau. Depois eu vou estar mostrando para vocês. Como que eu crio? Eu, por exemplo, eu faço esse furinho aqui no pote, né? Tem pessoas que botam uma tela, tanto faz você fazer furinho. A tela é até melhor do que isso, porque não entra inseto nenhum. Entendeu? Eu vou até botar depois, mas pode ser furinho por enquanto assim. Exemplo. Então, o que você coloca aqui para a tenébrio ele se alimentar? Vamos lá. Como eu falei, tanto a tenébrio comum, como a monitor, como a gigante, a tenébrio precisa de 3 fontes de alimentação. Primeira, fonte de fibra, fonte de energia e fonte de umidade. Se faltar uma dessas fontes nutricionais para ela, elas vão morrer. Ou seja, o que eu, Flávio Silva, coloco aqui na minha tenébria? A fonte de fibra, eu coloco farelo de trigo, que é a casca do trigo, né? A parte da fibra, eu coloco farelo de trigo. Mas casca de arroz, farelo de algodão, tem várias coisas que você pode colocar. Mas eu coloco farelo de trigo na parte da fibra. Na parte energia, de gordura para ela, o que eu coloco? Coloco farelo de soja. Mas você pode colocar farelo de milho, várias coisas você pode colocar. Qualquer fonte que seja energética. O milho mesmo a galera usa muito. Mas eu coloco como fonte de fibra, farelo de trigo, fonte de energia, farelo de soja. E a fonte, como eu já fiz um vídeo aqui, a fonte da umidade, eu também coloco uma laranja, que é uma fonte de umidade. Eu coloco pepino, que é uma fonte de umidade. Ou seja, mas o principal, como eu já fiz até um vídeo aqui, eu coloco potinho, né? Como eu já mostrei. Eu coloco um algodão dentro desse potinho de plástico aqui, eu encho ele e quando elas sentem sede, quando as tenébrios sentem a necessidade de beber uma água, elas vêm aqui, colocam a boca aqui e elas ficam chupando o algodão aqui para beber a água. Então, a principal fonte de umidade é essa aqui. Ou seja, são essas 3 formas de alimentação: fibra, energia e umidade. Você fazendo isso daí, você pode colocar que elas vão se alimentar e vão se multiplicar. Aqui, ó.
Essa aqui é a pulpa, tá vendo? É a pulpa, que é a fase que ela vai virar daqui a pouco um besouro. Ó, a pulpa, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a larva, tá vendo? A larva, como é que é grande a larva? Esse besouro aqui não tá nem preto, meio fica preto, tá vendo? É um besouro preto. Mas ele mesmo fica preto, tá vendo? Como é que ele é? Besouro. Isso aqui é a pulpa. E esse aqui é a larva. Vocês estão vendo aqui, ó, vendo? Isso aqui é a larva. Olha como é que é grande. Ou seja, essas três fases, como eu falei, a larva, a pulpa e o besouro. Essas três fases, né? Então, hoje é um inseto que é usado para várias e várias e várias coisas. Alimentar répteis, como eu falei, alimentar mamífero, para pescar, é alimento de vários centenas de animais, é comercializado em várias casas de ração, casa animal, ou seja, é um animal muito útil para você criar, para você arrumar dinheiro, é muito bom mesmo. Vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Tinha mostrado outra vez no pote, tá vendo? Elas vêm aqui beber, tá vendo? Ou seja, o alimento, tá vendo aqui o que eu faço, ó? Eu misturo como eu falei com vocês. Boto um pouquinho também, aqui um pouquinho de ração de coelho também é bom. Mas o principal alimento, como eu falei, a fonte de fibra, vendo? A fonte de fibra, farelo de trigo, a fonte de energia, farelo de soja e a fonte de umidade, que é esse pote de algodão nivelado com substrato aqui para quando as tenebras necessitar de umidade, elas podem vir aqui e chupar esse algodãozinho com água quando tiver necessidade de umidade, entendeu? Elas estão muito bem aqui, vendo? Gostam muito. Vou achar aqui, ó. Vendo? A pulpazinha, como é que ela se mexe, ó. Disso aqui ela vai virar besouro. Como é que ela se mexe? Isso aqui é a pulpa. Daqui a pouco ela vai virar um besouro preto. Então é muito maneiro. Então, como tá falando com vocês, é muito bacana você criar. Se você colocar essas três fontes de fibra, de energia, de umidade, você vai criar eles e você vai ter aí alimento para seus répteis, para os seus mamíferos. Principalmente o meu objetivo que eu crio essas tenebras aqui, eu crio para pescar, o principal objetivo, que é muito bom. A pescaria não tem coisa melhor. Eu coloco pão também como fonte de energia, ou seja, isso aqui, no caso, é o principal, né? Mas você pode colocar várias outras coisas, entendeu? Várias outras coisas você pode estar colocando. Várias pulpas aqui. E ela está crescendo. A tenebra gigante é muito bacana, muito bacana. Muito show. Para quem quer criar, seja o objetivo que você vai criar, ou seja, eu estou falando aqui a fonte de fibra, de energia, de umidade, mas você pode colocar várias coisas. Estou falando aqui a base principal, Mas você pode colocar frutas, legumes, entendeu?
Você pode colocar várias e várias outras coisas, mas a base para alimentar ela, a fonte de fibra, a fonte de energia, de umidade, eu mostrei para vocês aqui, entendeu? É isso aí. É fácil. Criar Tenebro, tanto monitor como gigante, é fácil. Você pode ir aqui, falei para vocês as três fontes de energia, né? Tanto fonte de fibra, fonte de energia. Mas como eu falei, a minha fonte de fibra é o farelo de trigo. Fonte de energia é o farelo de soja, que é gordo, né? É rico em proteína. E a fonte de umidade é algodão ensopado com água para quando elas quiser, ela vem aqui beber. Coloca o algodãozinho no nível do substrato certinho, nem muito abaixo, nem acima, porque assim, abaixo vai sujar, acima elas não vão alcançar para beber. Mas, como eu falei, por exemplo, fonte de umidade, você pode botar pepino, pode botar laranja, fruta, né? Você pode botar, mas você vai sempre tirando e colocando, tirando e colocando, tirando e colocando. Então, para você não precisar ficar tirando e colocando, você pega e uma coisa permanente, enterra lá no substrato, bota nivelado, como eu falei, algodão com água, que sempre quando precisar de umidade, elas vão. E no caso a fonte de gordura é a farelo de soja, a fonte de fibra é o farelo de trigo, ou seja, é a base de alimentação. Estou falando aqui a base principal que elas precisam para viver. Mas você pode colocar várias frutas, qualquer fruta ela come, batata, qualquer tipo de legume, você pode botar aqui e ela vai se alimentar e vai adorar. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Show? Muito obrigado pela atenção. Como eu sempre peço para vocês, se inscreve no canal, ajuda nosso canal aí a crescer, beleza? Eu faço aqui para ajudar vocês. Show de bola? Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela atenção de vocês. Um abração para todos aí. Até a próxima.